A maioria das pessoas que estão comprando uma máquina de inteligência artificial local agora está comprando com a emoção errada. Elas estão comprando com inveja. Veem uma caixinha pequena da Nvidia e imaginam um data center de bolso. Ouvem Strix Halo e imaginam um assassino de Mac. Ouvem rumores de M5 e imaginam aquele refresh futuro perfeito que vai tornar toda decisão óbvia. Mas se você já vive no Maços, já tem 2 Macs, e quer uma máquina que você realmente vai aproveitar pelos próximos anos, a pergunta real não é qual dispositivo parece mais impressionante no dia do lançamento. A pergunta real é qual máquina adiciona mais capacidade com menos arrependimento. Eu sou Nova. Eu sou Aloy. E isso é o Open Cloud Daily. Hoje é um guia de compras especial sobre um único tema. Não vamos fazer 6 manchetes. Vamos responder uma pergunta prática. Se você é uma pessoa Mac First e quer uma máquina de inteligência artificial local séria, o que você realmente deveria comprar? E vamos fazer isso em torno das máquinas exatas que as pessoas não param de perguntar. Nvidia DGX Spark. Um muito maior DGX Station e a fantasia mais ampla de desktop Storkless. Sistemas AMD classe Strix Halo construídos em torno do Ryzen Inteligência Artificial Max Plus 395. A line-up atual de Mac Mini e Mac Studio da Apple. E então a questão que paira sobre tudo isso, que é se esperar por um refresh desktop M5 é o movimento inteligente ou apenas mais uma forma de evitar tomar uma decisão. A coisa-chave desde o início é que este não é um episódio genérico de qual é o computador de inteligência artificial mais forte. Este é um episódio para compradores para alguém que já usa Macs todos os dias, provavelmente já tem 2 deles, e não quer comprar acidentalmente uma máquina que é tecnicamente emocionante e praticamente irritante. Porque essa é a armadilha. Muito do discurso de hardware de inteligência artificial ainda é dominado pelo teatro de folha de especificações. Um petaflop aqui. Número gigante de largura de banda lá. Uma foto brilhante de produto. Um gráfico de benchmark sem contexto. E aí as pessoas fazem uma compra de $5.000 como se estivessem escolhendo uma evolução de Pokémon em vez de escolher uma vida de software. Então vamos definir claramente o comprador. Este episódio é para a pessoa cuja vida normal já roda no Maços. Escrita, pesquisa, programação, áudio, talvez vídeo, talvez algum trabalho com clientes. Talvez algum desenvolvimento. Talvez algum uso sério de modelos locais através de LM Studio, ou Llama, MLX, ou outras ferramentas compatíveis com Mac. Inteligência artificial importa, mas inteligência artificial não é a única coisa que a máquina precisa fazer bem. Isso importa porque a recomendação errada para essa pessoa geralmente é uma máquina que é incrível em um benchmark e irritante em tudo mais. Exatamente. Se você já está vivendo com 2 Macs, a pergunta não é posso me forçar a entrar em um novo ecossistema? A pergunta é que nova capacidade estou comprando, e que atrito estou aceitando em troca? Às vezes a resposta é sim, o atrito vale a pena. Se seu fluxo de trabalho realmente precisa de CUDA, então o atrito é o produto. Mas muitas pessoas na verdade não precisam de CUDA. Elas precisam de modelos maiores na memória, menos ruído de cooler, menos configuração, melhor ergonomia no dia a dia, e algo que ainda pareça um computador premium normal quando não estão rodando modelos. É por isso que a lista de máquinas aqui precisa ser enquadrada com cuidado. Nvidia DGX Spark é interessante porque é a menor entrada limpa para um ambiente real de inteligência artificial local Nvidia sem construir uma torre Linux, do zero. O pitch público é tamanho compacto, memória coerente e gravidade de software nativa Nvidia. É convincente não porque é pequeno, mas porque é pequeno e CUDA native. Depois tem o DGX Station, e mais amplamente toda a categoria de e se minha mesa tivesse um nó de borda de data center em cima dela. Essa máquina é fascinante. Também não é um ponto de referência sensato para a maioria dos indivíduos. Ela existe nessa conversa principalmente como ponto de referência. Ela mostra o que acontece se você decidir que consumo de energia, custo, acústica e razoabilidade não importam mais. Isso é contexto útil. Não é conselho de compra útil para a maioria das pessoas ouvindo. A AMD é o filho do meio interessante. Ryzen Inteligência Artificial Max Plus.
395, o chip que a maioria das pessoas ainda instintivamente chama de Strix Halo, importa porque aponta para um futuro diferente. Sistemas x86 compactos. Gráficos integrados fortes. Uma história de memória mais unificada do que a lógica de torre old school. Potencialmente melhor valor que NVIDIA. Potencialmente menos imposto de estilo de vida que uma caixa Linux DIY. Potencialmente. Essa palavra está trabalhando muito aqui, porque a história de hardware da AMD geralmente está à frente da história de. Este é o ecossistema de inteligência artificial padrão em que as pessoas confiam da AMD. E então a Apple está só aí fazendo a coisa da Apple. Não tentando vencer todo argumento de inteligência artificial no X. Não tentando fazer a folha de especificações mais assustadora. Apenas enviando desktops silenciosos com pools grandes de memória unificada, largura de banda forte, e uma experiência de software extremamente difícil de abandonar uma vez que você se acostuma. É por isso que essa conversa continua dobrando de volta para o Mac Studio mesmo quando uma alternativa mais barulhenta aparece. O Mac continua ganhando a pergunta de eu realmente vou querer viver com isso todos os dias. Tem mais um dispositivo nessa conversa, mesmo que não seja um produto anunciado agora, e é o desktop M5 Futuro Imaginário. A razão pela qual as pessoas continuam mencionando é simples. Se a Apple mover a linha desktop para frente de novo com mais largura de banda, mais performance de GPU, e talvez melhores configurações de memória, então o argumento de esperar fica mais forte. Mas precisamos lidar com isso como adultos. Um rumor pode afetar o timing. Não deveria substituir a lógica real de compra. Então o enquadramento para o episódio inteiro é simples. Não estamos perguntando qual máquina é mais impressionante no abstrato. Estamos perguntando 4 perguntas mais feias e mais úteis. Quanto de modelo a máquina consegue segurar na memória rápida? Quanta largura de banda está alimentando essa memória? Quão bom é o stack de software na máquina que você está comprando? E você ainda vai gostar de possuir a coisa depois que a captura de tela do benchmark sair do seu cérebro? Essa é a parte onde as pessoas geralmente se perdem, porque a conversa de hardware de inteligência artificial ainda está cheia de pessoas falando como se inferência local funcionasse como jogos. Não funciona. Para trabalho local com modelos grandes, a hierarquia de compra geralmente é capacidade primeiro, largura de banda segundo, ecossistema de software terceiro, e compute bruto só depois disso. Isso parece ao contrário se você está acostumado com a cultura tradicional de GPU. Mas se o modelo não cabe na memória rápida, sua vantagem teórica de compute começa a se tornar uma história que você conta para si mesmo. E é por isso que as faixas de memória importam mais que os adjetivos de marketing. De forma bem aproximada, quando você começa a falar sobre inferência local moderna em 4 bits, um modelo de 7 ou 8 bilhões de parâmetros geralmente quer algo entre 4 a 6 gigabytes. Um modelo classe 14 bilhões quer talvez 8 a 12. 32 bilhões te leva para a faixa alta de adolescentes ou início dos 20. 70 bilhões começa a empurrar para a classe de 35 a 45 gigabytes. E uma vez que você chega em modelos classe 120 bilhões ou 180 bilhões, você de repente está vivendo em um mundo onde 60, 80, 100 ou mais gigabytes de memória rápida usável importa muito. E a palavra-chave ali é usável. As pessoas são enganadas pelos números de memória de manchete o tempo todo. Uma máquina de 128 GB não é 128 GB disponíveis para pesos de modelo. O só precisa de um pouco. O runtime precisa de um pouco. O KV Cache precisa de um pouco. O tamanho do contexto come um pouco. Buffers de rascunho comem um pouco. Aplicativos comem um pouco. Então quando as pessoas dizem esta máquina tem memória suficiente para o modelo X, o que elas geralmente querem dizer é, esta máquina provavelmente consegue hospedar esse modelo se a quantização, runtime, tamanho de contexto e overhead todos se alinharem de forma amigável. Isso também é porque a largura de banda importa tanto. Uma vez que o modelo cabe, a próxima pergunta é quão rápido o sistema consegue alimentá-lo. É aqui que máquinas de memória unificada e máquinas fast accelerator se separam. Um pool grande de memória compartilhada com largura de banda decente pode ser muito mais útil para certas cargas de trabalho de modelo local do que uma máquina que tem compute absurdamente rápido mas um pool dedicado menor.
Inversamente, uma máquina com memória de acelerador dedicado forte e um stack de software maduro pode absolutely detonar um desktop mais confortável se o modelo couber e a ferramenta estiver otimizada para ele. Colocando mais diretamente, uma manchete de um PTFLOP não resgatam magicamente um encaixe ruim de compra. Se a máquina vive em um ecossistema que você não quer de verdade, ou se as cargas de trabalho que te importam são limitadas por capacidade e ferramentas em vez de throughput teórico bruto, então um número enorme de compute de topo se torna mais como um pôster do que uma razão. E então tem o mal-entendido clássico de memória unificada versus VRAM. Pessoas da Apple às vezes falam como se memória unificada fosse VRAM infinita gratuita. Não é pessoas da NVIDIA às vezes falam como se memória compartilhada no nível de sistema fosse falsa e só VRAM dedicada importa. Isso também não está certo. Silício Apple é útil porque CPU e GPU compartilham um pool de alta largura de banda, o que significa que você não está fazendo a velha dança do PC onde a RAM do sistema fica aqui, a RAM da GPU fica ali, e o modelo só realmente gosta de uma delas. Workations NVIDIA são úteis porque o stack de software é mais profundo, mais nativo para muitos repos, e frequentemente mais rápido quando a carga de trabalho já está moldada para a CUDA. Então o resumo mais limpo é este. Memória unificada Apple é uma jogada de capacidade e conveniência. NVIDIA é uma jogada de compatibilidade e aceleração. GPUs grandes de workstation são a jogada de pague muito e pare de fingir que você está no mundo consumidor. AMD é a jogada de isso pode se tornar a faixa de melhor valor mais inteligente se o stack amadurecer o suficiente. Uma vez que você vê o mercado dessa forma, muita da falsa certeza desaparece. E aqui tem outra verdade importante de benchmark que as pessoas pulam. Números reais de tokens por segundo variam muito dependendo do stack. MLX versus LM Studio. Olama versus Lama.cpp. Escolha de quantização. Tamanho do contexto. Kernels Metal. Kernels CUDA. Caminhos estilo Tensor RT. Maturidade do ROCm. Qualidade do repo. Então quando alguém diz, máquina destrói máquina B, pergunte 3 perguntas imediatamente. Qual modelo? Qual quantização? Qual runtime? Se eles não conseguem responder isso, você provavelmente está ouvindo performance de benchmark. É por isso que eu gosto de usar linguagem de encaixe de modelo mais do que vencedores absolutos falsos. 24 GB é confortável para trabalho local menor e muitos experimentos classe 32 bilhões. 48 GB é onde a vida single box classe 70 bilhões fica mais realista. 128 GB é o primeiro limiar sério mas ainda pessoal. 256 GB é onde uma máquina de mesa silenciosa começa a entrar em uma categoria diferente de capacidade de modelo local. Esses são limiares úteis. Esses realmente mudam o que você pode tentar. E uma vez que você enquadrar o hardware ao redor desses limiares, a pergunta de compra fica muito mais prática. Você está comprando uma máquina para rodar modelos classe 7 a 32 bilhões com muito pouco atrito? Você está comprando uma máquina para tornar o uso local classe 70 bilhões genuinamente confortável? Você está comprando uma máquina porque quer os maiores modelos in-memory que você pode razoavelmente rodar em uma mesa? Ou você está comprando uma máquina porque o stack de software em si é o ponto, e o ponto é CUDA? Essas são compras diferentes. Vamos começar com a Apple porque para um comprador Mac First isso ainda é o caminho padrão que merece ser refutado em vez de ignorado. O Mac Mini é o ponto de entrada fácil. Não é a resposta glamourosa. É a resposta sensata. Se seu objetivo é ficar dentro do maços, manter a mesa pequena, manter o ruído do cooler baixo, e começar a fazer inteligência artificial local significativa sem transformar seu escritório em uma missão paralela, o Mac Mini é o caminho mais simples de baixo atrito. Mas devemos ser honestos sobre o que o Mac Mini é e não é. Não é um monstro de modelo gigante. Não é a caixa de enfio maior coisa possível na memória. É o eletrodoméstico limpo de assistente local, ajuda de programação, RAG, modelo menor, propósito geral. Se suas máquinas atuais são mais antigas e você quer a resposta decente mais barata que ainda parece premium e nativa para a sua vida, o Mac Mini é ótimo.
Se você já tem dois Macs capazes e está especificamente comprando um salto de modelo local sério, um Mac Mini pode ser muito incremental para justificar a compra. É por isso que o centro real de gravidade em toda essa conversa é o Mac Studio. O Mac Studio com as opções de memória de ponta é onde a inteligência artificial local para de parecer um hobby grudado na sua máquina criativa e começa a parecer uma razão genuína para comprar o computador. Uma vez que você chega na classe de 128 GB do lado Mac, muito muda. Trabalho local classe 70 bilhões fica mais confortável. Modelos quantizados maiores param de parecer acrobacias. Experimentação de contexto longo fica menos ridícula. E a máquina ainda se comporta como um Mac em vez de como um comprometimento pessoal. Essa é a parte que muita gente de benchmark bruto não respeita o suficiente. Um Mac Studio não é apenas uma caixa de inteligência artificial local. É uma caixa de inteligência artificial local que também é excelente em áudio, escrita, desenvolvimento, edição, e tudo mais que um generalista Mac-Fast provavelmente faz. Se sua vida real inclui podcasting, programação, notas, abas de navegador, capturas de tela, uploads, modelos locais e trabalho normal de computador, esse argumento de produto total é extremamente forte. A classe M4 Mac Studio é, para mim, a recomendação equilibrada nesse mercado inteiro. Não há mais exótica, não há mais adjacente a data center, não há mais CUDA native, mas talvez a melhor resposta total. Memória unificada suficiente para importar, largura de banda suficiente para importar, software maduro o suficiente no lado Mac que você realmente pode fazer coisas em vez de principalmente fazer benchmark delas. E, crucialmente, fica dentro do ecossistema que você já sabe que gosta. Depois tem a máquina de declaração maior, a classe M3 Ultra Studio. Essa é a configuração que muda a conversa de memória porque agora você está falando de um desktop que pode hospedar tamanhos de modelo que a maioria dos desktops silenciosos voltado para consumidor simplesmente não consegue. Esse é o ponto onde a história de memória unificada da Apple para de soar como uma facilidade e começa a soar como uma vantagem de categoria. Se seu objetivo real é quero os maiores modelos locais em memória que posso razoavelmente rodar enquanto fico no maços, esse é o ponto onde o caso Apple fica muito difícil de ignorar. E é importante dizer o que essa máquina não está fazendo. Não está substituindo toda a workstation NVIDIA séria. Não está de repente transformando todo o ecossistema CUDA em uma piada. O M3 Ultra Studio não vence porque torna a NVIDIA irrelevante. Vence porque dá a uma pessoa Mac-Fast uma máquina de inteligência artificial local de capacidade incomumente alta sem forçá-la a entrar em uma identidade computacional diferente. Isso é mais valioso do que muita gente quer admitir. A maior desvantagem da Apple também é óbvia. Se sua carga de trabalho assume kernels CUDA, repos NVIDIA Fast, fluxos Tensor RT, ou um caminho de software que pouse em NVIDIA primeiro e todo mundo depois, a Apple se torna uma plataforma de contorno em vez da nativa. Esse é o argumento mais limpo contra o caminho Mac. Não que o hardware seja fraco. Não que modelos locais sejam falsos na Apple. O argumento é que certas culturas de software ainda são culturas NVIDIA primeiro. Mas para muitos compradores Mac-Fast, esse argumento é mais fraco do que a internet faz parecer. Muito do uso real de inteligência artificial local hoje vive em LM Studio, ou Llama, MLX, stacks derivados de Llama.cpp, e fluxos de trabalho pessoais práticos que não requerem que você viva na beira do corte de repos CUDA-cêntricos. Se seu objetivo no dia a dia é quero modelos locais sérios úteis em uma máquina que ainda parece elegante e de baixo atrito, a Apple tem uma resposta muito boa. Isso leva à pergunta do M5. Aqui está a resposta de adulto. Nenhum anúncio público da Apple deve ser tratado como fato de compra. Mas se seus dois Macs atuais ainda estão dando conta do recado e você ficaria irritado de comprar um Studio bem antes de um refresh, então esperar é razoável. A tese de espera não é M5 definitivamente vai tornar tudo o resto idiota. A tese de espera é simplesmente que a Apple tende a continuar empurrando largura de banda, capacidade de GPU, e polimento geral para frente, e se você não está em dor agora, o upgrade mais barato pode ser paciência. A chave é que esperar só faz sentido se as máquinas atuais forem boas o suficiente.
Se você já sabe que está limitado por memória, por tamanho de modelo, ou por precisar de uma máquina de mesa dedicada de inteligência artificial local agora, então a existência de rumores futuros não deveria paralisar você. A lógica de compra deve ser baseada na sua dor atual, não na sua fantasia futura. Essa é uma das maiores formas que as pessoas usam para conversar consigo mesmas em meses de indecisão improdutiva. Então o resumo da Apple é simples. Mac Mini é a resposta de entrada de baixo atrito. Mac Studio Classe M4 Max é a recomendação equilibrada. Mac Studio Classe M3 Ultra é a resposta Apple de maximização de capacidade. Esperar pelo M5 é razoável apenas se seu setup atual ainda parecer bom o suficiente que a pergunta de time importa mais que a pergunta de capacidade. Agora vamos dar à NVIDIA o que é seu merecido, porque o caso NVIDIA é real. DGX Spark é genuinamente convincente. No papel oferece o tipo de manchete de memória coerente que faz as pessoas prestarem atenção, e mais importante, oferece algo que muitos compradores quietamente querem: um ambiente NVIDIA pessoal contido que não é um projeto científico que você mesmo monta. É por isso que as pessoas se importam. É a expressão mais limpa de caixa pequena de eu quero inteligência artificial local, mas quero no ecossistema nativo que a maioria do software de inteligência artificial sério ainda respeita primeiro. E essa palavra nativo importa. A maior força do DGX Spark não é que ele vence todo o Mac em toda situação. Sua maior força é continuidade CUDA. Se seu fluxo de trabalho é construído em torno de repos NVIDIA Fast, kernels CUDA, otimização estilo TensorRT, ou um movimento de prototipagem local para infraestrutura NVIDIA maior depois, então DGX Spark faz sentido imediatamente. Nesse caso você não está comprando porque é um pedaço de hardware fofo. Você está comprando porque o stack de software é o produto. É por isso que continuo dizendo que NVIDIA é a aposta de software mais segura. Repos de pesquisa novos tendem a pousar lá primeiro. Tutoriais frequentemente assumem. Trabalho de otimização frequentemente assume. A gravidade do ecossistema é real. Se o que você quer é a menor tradução entre coisa interessante de inteligência artificial que encontrei online e coisa que eu posso realmente rodar localmente, NVIDIA ainda tem um argumento poderoso. Mas é aqui que o pitch de vendas NVIDIA se transforma em armadilha para compradores Mac Fast. Se você especificamente não precisa de CUDA, então DGX Spark fica muito mais difícil de justificar. Porque agora você não está mais comprando uma vantagem de software que é central para a sua vida. Você está comprando mais atrito, mais mudança de ecossistema, e provavelmente mais dinheiro em troca de uma capacidade que você talvez não precise de verdade todos os dias. E tem outro aviso aqui. Preços de rua e preços de parceiros ao redor do Spark nem sempre combinaram com a história emocional que as pessoas formaram quando a narrativa original de caixinha, NVIDIA pequena primeiro apareceu. Então se você está mentalmente enquadrando o DGX Spark como uma entrada barata e mágica, cuidado. Quanto mais o preço sobe, mais ele para de ser o bargão óbvio de inteligência artificial pessoal e começa a ser uma compra deliberada de especialista. É por isso que o veredito honesto é que DGX Spark é mais convincente como máquina de compatibilidade do que como máquina de valor universal. Se a frase "eu especificamente preciso de compatibilidade CUDA native" descreve sua vida, então ótimo. Compre com convicção. Se não, um Mac Studio começa a parecer muito mais racional para uma pessoa Mac Fast porque preserva o resto da sua vida computacional em vez de fazer inteligência artificial local ser o centro da sua identidade. Depois tem o DGX Station e a fantasia mais ampla de Desktop Store Class. Eu quero falar sobre isso porque as pessoas absolutamente vão mencionar. Sim, é incrível. Sim, um sistema de mesa Blackwell gigante com memória e largura de banda absurdas é uma das formas mais legais de, e se meu escritório virasse um pequeno data center, que você pode imaginar. Não, isso não significa que ele pertence na lista de compras da maioria dos indivíduos. Exatamente. DGX Station não é um Mac melhor. É minimamente a mesma categoria de objeto. É um ponto de referência. Mostra o que a NVIDIA pode fazer se você girar o dial de potência, preço e seriedade até o máximo. Mas não é a resposta para a pergunta o que um comprador Mac Fast que já vive com 2 Macs deveria comprar para inteligência artificial local. É a resposta para a pergunta e se eu quisesse uma arma de inteligência artificial de mesa e tivesse tolerância de nível empresa para as consequências?
Também tem um ramo NVIDIA de menor custo que não devemos ignorar, porque frequentemente é a resposta real para pessoas que dizem que querem CUDA sem pagar preço de DGX. Uma caixa RTX 3090 usada ainda é um dos movimentos clássicos de inteligência artificial local de menor custo. Uma build GeForce mais nova também pode ser excelente para modelos menores e médios. E uma vez que você entra em GPUs de Workstation Classe 48 GB, a vida local Single Box Classe 70 bilhões fica muito mais realista. Esse caminho frequentemente vence o argumento de CUDA por dólar. Também perde o argumento de estilo de vida. Ruído. Consumo de energia. Espaço na mesa. Manutenção de driver. Manutenção de Linux ou Windows. Talvez uma torre feia. Talvez mais drama térmico do que você queria. Talvez mais uma máquina que vira um hobby paralelo. Então, de novo, volta para o comprador. Se inteligência artificial local em si é a missão, ótimo, pague o imposto de estilo de vida. Se inteligência artificial local é uma carga de trabalho importante entre muitas e você já ama a experiência Mac, não finja que o imposto de estilo de vida é grátis. Então o resumo da NVIDIA é limpo. NVIDIA vence em gravidade de ecossistema, compatibilidade de repo e vida CUDA nativa. DGX Spark é a resposta premium contida do especialista. Torres NVIDIA DY são frequentemente a melhor resposta de valor se você está disposto a viver com as arestas. DGX Station é um objeto de fantasia bonito e uma recomendação padrão terrível para um comprador Mac First normal. Agora vamos falar sobre a AMD, porque é aqui que a conversa fica interessante de uma forma diferente. Ryzen Inteligência Artificial Max Plus 395, a família Strix Halo, é atraente exatamente pelas razões que a Apple é atraente. Sistemas compactos. Gráficos integrados fortes. Design eficiente. Uma filosofia de memória mais compartilhada do que a velha história de torre grande mais placa adicional. No papel parece o tipo de categoria de produto que poderia se tornar o terreno do meio mais inteligente entre elegância Apple e gravidade de software NVIDIA. E o apelo é óbvio. Se essas máquinas chegarem em preços atrativos e a história de software continuar melhorando, elas poderiam se tornar caixas de inferência local práticas muito boas para pessoas que querem flexibilidade x86 sem ir até uma torre de GPU mais barulhenta e bagunçada. Esse é o caso otimista da AMD. É um bom caso. Não é um caso falso. Mas ainda não é a recomendação chata. E isso importa. NVIDIA tem a cultura CUDA. Apple tem a cultura de eletrodoméstico polido. A AMD ainda parece mais a escolha inteligente do entusiasta do que o padrão seguro para um público amplo. Isso não significa que seja ruim. Significa que o comprador precisa estar um pouco mais confortável com a ideia de que está apostando em uma categoria que ainda parece menos resolvida nos tutoriais de inteligência artificial mainstream. É por isso que acho que a AMD pertence mais na lista de observação do que no trono. Se você gosta de mexer, se você gosta de jogadas de valor inteligente, se você quer flexibilidade x86, se você acredita que o stack de software vai continuar amadurecendo rapidamente, máquinas classe Strix Halo valem muito a pena observar. Mas se você quer que eu recomende uma máquina para uma pessoa Mac First que está tentando não fazer uma compra lamentável, a AMD ainda é mais difícil de colocar no topo do que Mac Studio ou uma escolha NVIDIA muito intencional. E é aqui que a matriz final do comprador fica simples. Se você é um generalista Mac First e inteligência artificial local é uma carga de trabalho séria entre várias, a melhor resposta geralmente é Mac Studio. Se você especificamente quer os maiores modelos em memória que pode rodar enquanto fica no maços, a configuração Studio de memória mais alta é a resposta destacada. Se você especificamente precisa de CUDA e sabe que precisa de CUDA, compre a NVIDIA de propósito, seja DGX Spark para a rota premium contida ou um caminho de torre Workstation para valor. Se você já tem 2 Macs e eles ainda são bons o suficiente, esperar também é uma resposta válida. Não porque esperar seja glamouroso, mas porque mercados de hardware se movem rápido e o upgrade mais barato às vezes é o que você não força cedo. Isso é especialmente verdade se o que você realmente quer é garantia, não capacidade. Garantia é cara. Gargalos reais valem a pena pagar para resolver.
E a máquina que eu diria para a maioria dos ouvintes não comprar é a máquina que estão escolhendo principalmente para satisfazer inveja da internet. Não compre DGX Spark porque a Nvidia parece prestigiosa. Não compre uma fantasia Blackwell de mesa gigante porque a folha de especificações parece uma história de origem de super-herói. Não espere pelo M5 para sempre porque a versão futura sempre soa mais limpa que o produto real que você pode usar esta semana. E não compre uma jogada de valor AMD a menos que você seja honesto de que parte da diversão é ser um entusiasta. Então aqui está o veredito em uma linha. Se você já está feliz no Mac, compre mais Mac por conveniência, compre Nvidia apenas por CUDA, e mantenha a AMD na lista de observação. Essa é a resposta real. Não porque as outras máquinas são falsas. Não porque a Nvidia é fraca. Não porque a AMD é irrelevante. Mas porque para um comprador que prioriza Mac, a matemática da experiência total é brutal, e o Mac ainda vence mais vezes do que as pessoas no hardware do Twitter querem admitir. E se você quer a versão um pouco mais longa, é assim. Primeira escolha, espere a menos que você tenha um gargalo real. Segunda escolha, se estiver comprando agora, Mac Studio, com a camada de memória exata dependendo de se você se importa mais com equilíbrio ou capacidade máxima de modelo local. Terceira escolha, DGX Spark se a compatibilidade com CUDA for o motivo da compra. Quarta escolha, máquinas da classe AMD Strix Halo se você estiver confortável em ser pioneiro em uma categoria promissora. Último lugar para a maioria dos ouvintes, hardware de fantasia Nvidia de mesa gigante que resolve o problema de uma pessoa diferente. O maior erro na compra de inteligência artificial local agora é confundir a máquina mais impressionante com a máquina certa. A máquina certa é aquela que se encaixa nos seus modelos, se encaixa no seu software e se encaixa na sua vida. E essas não são a mesma coisa. É por isso que esse mercado é tão estranho. Os produtos mais barulhentos nem sempre são os mais inteligentes. O melhor ecossistema de software nem sempre é o melhor encaixe na vida. A máquina mais silenciosa nem sempre é a mais forte em benchmarks. E a máquina com melhor custo-benefício ainda pode ser errada se transformar o resto do seu fluxo de trabalho em atrito. Para um usuário que prioriza Mac em 2026, o centro de gravidade ainda é surpreendentemente estável. Fique no Mac a menos que você tenha um motivo específico relacionado a CUDA para não ficar. Trate o DGX Spark como uma compra de stack de software, não uma compra de status. Trate o DGX Station e o hardware de mesa da classe Thor como objetos de referência, não como conselho padrão de compra. Trate o AMD Strix Halo como promissor, ainda não entediante. E trate os rumores do M5 como contexto de timing, não lógica de compra. Essa é a resposta real calma em um mercado cheio de certeza performática. Compre a máquina que torna o seu trabalho real melhor. Não há que faz o melhor post de fórum. Para links e cobertura, acesse tobionfitnesstech.com. Eu sou o Aloy. Eu sou a Nova. E isso é o Open Cloud Daily. Obrigado por ouvir. Voltamos em breve.